Olá, professor, olá, professora. Se você já se deparou com um aluno que lê com rapidez, clareza e ritmo, mas, no final das contas, parece não ter absorvido uma linha sequer do texto. Esse material foi feito, então, sob medida para você. Hoje, nosso podcast vai responder a pergunta que intriga milhares de educadores: por que alguns alunos leem fluentemente e ainda assim não entendem bulufas, não entendem o que leem? Bem-vindos a mais um guia rápido para a sala de aula do Educameios. Nosso foco hoje é abrir a caixa preta da mente do nosso aluno fluente e te dar ferramentas de aplicação imediata na sua rotina pedagógica, sem mirabolâncias, sem precisar refazer nada, adicionando conhecimento à nossa prática. Vamos começar desarmando um dos maiores mitos da educação, que é o mito da fluência perfeita. Na correria do dia a dia da escola, quando ouvimos um aluno ler com velocidade e entonação corretas, o nosso cérebro automaticamente conclui: pronto, finalmente, esse aí já sabe ler. Concluído. Mas a ciência da leitura nos faz um alerta urgente e importante. Será que ele sabe ler verdadeiramente? Ou ele apenas aprendeu a sonorizar as letras de forma mecânica? O grande equívoco pedagógico é confundir o ato físico da leitura com o ato mental da compreensão. Sei que vocês veem isso na sala. Que fluência não é igual a compreensão, não necessariamente. Ler de forma rápida e limpa não significa construir sentido. Compreensão é construção de sentido. A fluência é maravilhosa, sim, mas ela é apenas uma das muitas engrenagens necessárias para a leitura completa. Para entender essa diferença de forma bem simples, pense em um computador. A fluência é como o processador. Ele é potente e consegue processar milhares de informações e dados por segundo. Já a compreensão é o programa, o software que roda nessa máquina. Então, fluência é o processador, a compreensão é o programa. Se o programa estiver com erros ou estiver corrompido, não importa a velocidade do processador, o resultado na tela continua errado. Com a leitura do seu aluno acontece a mesma coisa. Não adianta ler rápido se você não processou nada, se você não rodou a sua máquina no caminho para a compreensão. E o que falha no programa do aluno que lê apenas mecanicamente? Ele consegue pronunciar perfeitamente cada palavra, mas falha em 4 pilares fundamentais. Primeiro, ele não consegue relacionar as ideias que estão separadas no texto. Segundo, ele não faz inferências, ou seja, ele não lê as entrelinhas. Terceiro, ele não percebe a verdadeira intenção do autor ao escrever. E quarto, ele é incapaz de organizar as informações para criar um resumo mental. Ele apenas decodifica, mas não processa. Qual o processo oculto da leitura? Veja como isso acontece na prática, em sala de aula. Você apresenta esta frase simples: Pedro entrou em casa, completamente molhado, e colocou o guarda-chuva perto da porta. Você pergunta: está chovendo? E o aluno responde: não sei. Não sei, professora. O texto não fala se estava chovendo. Percebe? O problema do aluno aqui não foi leitura mecânica de nenhuma palavra. Ele leu molhado e guarda-chuva perfeitamente. O problema foi a inferência, a incapacidade que ele teve ao ligar pistas do texto ao conhecimento de mundo dele. Para te ajudar a identificar exatamente onde o seu aluno está travando, você pode imaginar um painel diagnósticos de gargalos. Vamos lá. Tem uns grupos de fatores que travam a compreensão. Vamos enumerar 6 fatores. Vamos lá. Primeiro, o vocabulário. Ele entende o significado real das palavras escritas? A gente precisa checar. Os conectivos. Ele percebe a ligação e o sentido que as conjunções dão entre as ideias? Terceiro, e os pronomes?
Ele sabe exatamente a quem termos como ele, ela, este se referem no texto. 4. A memória de trabalho. Ele consegue reter as informações do início da frase até chegar ao ponto final? A ideia principal. 5. Ele consegue filtrar e separar o que é essencial do que é apenas detalhe? 6º e último fator de diagnóstico do dia de hoje, tá? O monitoramento. Ele percebe sozinho o exato momento em que parou de entender o texto para poder reler? Essa autopercepção, ela é fundamental. Você se automonitorar. Você consegue voltar quando você identifica onde foi mesmo que eu me perdi? É uma habilidade fundamental. Cada aluno seu pode apresentar um gargalo completamente diferente. E no final o diagnóstico é sempre não compreendeu. Tem dificuldade de interpretação, mas qual dificuldade? Esse diagnóstico muda o jogo, porque 2 alunos podem errar exatamente a mesma questão da prova, mas por razões completamente diferentes, não é? O aluno A, por exemplo, errou porque tinha um gargalo de vocabulário, simplesmente desconhecia uma palavra-chave. O aluno B errou por causa de um gargalo na memória de trabalho. Então ele se perdeu no meio de uma frase muito longa, esqueceu o que leu no início. Tratar esses 2 alunos com a mesma atividade genérica de recuperação é um erro. Eles precisam de intervenções diferentes. O diagnóstico preciso, assertivo, muda completamente o rumo e o sucesso da nossa intervenção pedagógica. Por isso, adote a partir de hoje a visão diagnóstica na sua escola ou na sua sala. Você, professor, pode aplicar isso. Baixa lá o nosso material no nosso site gratuitamente e você começa a olhar os processos mentais que envolvem os erros de compreensão do seu aluno. Na visão tradicional, o foco está no resultado final, na nota. Mas isso leva os alunos para onde? Para que lugar no futuro? O professor pergunta apenas: ele acertou? E a única ação é corrigir a prova. Na visão diagnóstica, o foco está no processo mental dele. Nós investigamos o que, de fato, impediu esse aluno de compreender essa questão. A resposta para essa pergunta é a chave que vai desenhar e orientar o nosso planejamento de ensino e a nossa intervenção de sucesso, sem mirabolâncias, sem estragar, jogar fora o que você tem ou o que a escola propôs. É uma ampliação. É um entendimento que a gente precisa ter para sermos mais assertivos. A partir de amanhã. Para encerrar nossa conversa hoje, grave essa frase inspiradora. A fluência abre a porta da leitura. Ela destrava a entrada. É fundamental. Mas quem de fato constrói e decora a casa da compreensão são as operações mentais, as operações cognitivas que acontecem logo depois dela. Se você quer transformar a leitura na sua escola, na sua sala, com materiais baseados na ciência da leitura e na prática diária de sala de aula, acesse os materiais desses podcasts gratuitamente em nosso site. Ok? Um grande abraço e até a próxima!